e também tendo a oportunidade de transmitir a palavra dele. Eu glorifico a Deus por isso. Essa semana veio roubo, mas de qualquer maneira eu vou fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Seja roubo, seja uma coisa boa, mas eu vou lá e vou transmitir aquilo que Deus tem para mim e tem para a igreja. Glória a Peço, Deus. irmãos, que abra a sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Deus, Ele tem uma palavra para mim e para você nessa noite. Deus já falou através dos louvores. Deus também falou através da primeira mensagem. A irmã Leoli, um texto que fala de monte. Esse texto aqui também que Deus trouxe, Ele vai falar também de monte. 18, 21. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és santo. Tu és fiel. Aleluias. Tu és adorado. Só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória. Aleluia. Amém, Deus. Amém. Você está fazendo uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus Cristo, Filho de Davi, graças te damos, Pai, por mais esta oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença. Viemos aqui para te adorar na beleza da Tua santidade. Viemos aqui fazer, Pai, o Teu querer, a Tua vontade. Receba, Pai, nesta noite o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Que nós venhamos ser, Pai, verdadeiros adoradores. Que nós venhamos nos dispor para estar fazendo o Teu querer, a Tua vontade. Assim como a Tua palavra que vai nos ensinar, vai nos falar sobre um profeta que fazia a Tua vontade e não a dele. Que nós venhamos também fazer, Pai, a Tua vontade. Que nós venhamos viver, Pai, uma vida de santidade. Que nós venhamos, ó Pai, não olhar para as coisas deste mundo, mas que nós venhamos olhar para Ti. Que nós venhamos olhar para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. Fala com a Tua igreja, Pai, fala conosco, Pai. Nos dê a oportunidade de sempre estar e sentir a Tua presença. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cochoareis entre dois pensamentos? Até quando cochoareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o, e se Baal, siga-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Somente até aqui. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor, ela nos traz uma palavra abençoada, uma palavra que muito vai nos edificar nessa noite, uma palavra que já muitos pregaram, uma palavra que nós podemos trazer grandes coisas, que nós podemos retirar muitas coisas através dessa palavra para os nossos dias de hoje, para o nosso crescimento espiritual. A palavra do Senhor aqui, ela vai nos falar de um profeta chamado Elias. O que me chama a atenção é que a Bíblia ela não nos fala muito a respeito da vida dele. Só nos conta que ele veio de uma certa cidade. Só nos conta isso, que ele veio de uma certa cidade. A Bíblia não nos relata a situação financeira dele. A Bíblia não nos relata o vínculo familiar que ele tinha. Mas tem algo que a Bíblia nos relata, que ele era um homem de oração, e que ele era um homem que tinha intimidade com Deus, ele era um profeta que fazia a vontade de Deus. Aleluia. A palavra do Senhor, ela nos fala que era um homem usado nas mãos, um profeta usado nas mãos do Senhor. Sabemos que profeta é aquele que anuncia os desígnios do Senhor, que prediz acontecimentos por inspiração de Deus. Esse é o profeta. Deus ele usa aqui na face dessa terra os profetas para transmitir aquilo que ele tem. Muitas das vezes as pessoas esperam de um profeta somente coisas boas.
Eu quero que o profeta profetize na minha vida um emprego. Eu quero que o profeta profetize na minha vida um carro, uma casa. Mas Deus sempre tem usado os profetas para nos corrigir, para nos exortar, para nos direcionar no caminho certo. Porque a partir do momento que nós estivermos nos caminhos certos, fazendo a vontade do Senhor, não precisa da gente correr atrás das bênçãos, elas vão correr atrás da gente. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor nos fala: buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. A palavra do Senhor nos diz lá no livro de Amós 3,7: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus, Ele revela, Ele mostra aos seus profetas. E Deus enviou ali aquele profeta para poder transmitir algo ali para um rei chamado Acabe. O que me chama a atenção aqui nesse versículo, Amós 3,7, que fala: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. O que eu vejo aqui nessa palavra: antes de nós sermos profeta, primeiro nós devemos aprender a ser servos. Aqui diz a palavra: aos seus servos, os profetas. Primeiro nós devemos aprender a ser servos, para depois ser profeta. E tem muitas pessoas que querem ser profeta e não querem passar pela fase de servo. Você lembra dos 12 que foi chamado por Jesus para seguir, para fazer a vontade deles? Eles começaram como discípulos, depois que eles foram se tornar apóstolos. A gente tem que começar assim. É igual o irmão que pregou aqui ontem. Jesus começou, ele foi crescendo, ele crescia na sabedoria e no conhecimento. Só a partir dos 30 anos que ele foi começar o seu ministério. Mas primeiro ele buscou, ele subia no monte, ele orava, ele buscava a paz do Senhor, ele santificava. Então, irmãos, entrando aqui nesse texto, a Bíblia vem nos falar de um rei que reinou ali, chamado Acabe. A Bíblia vai nos falar também que após o reinado de Saul e Davi, Israel ela foi dividida entre dois, reino do norte e reino do sul. E em um reino ficou 10 tribos, no outro permaneceu 2 tribos. E Acabe reinou ali no reino do norte. E a Bíblia nos fala que ele foi um dos reis piores que existiu naquela época. Ele era um rei que não fazia a vontade de Deus, fazia a vontade dos deuses pagãos. E ele fez pior do que os outros. Os outros cultuavam, e ele fez pior. Ele casou-se com uma profetisa pagã chamada Jezabel, uma mulher que veio da Fenícia. O seu pai era um sacerdote dos deuses deles, dos deuses pagãos. Ele servia a Baal, a Baalim, a Aserá, vários deuses. E ele levou essa idolatria para dentro do povo de Deus, para dentro de Israel. E ali eles contaminaram ali o povo de Deus. Eles contaminaram ali aquele povo. E ali Deus usa um profeta para transmitir algo. E o que me chamou a atenção, eu estudando ali sobre esses deuses, é que os deuses deles, a Aserá, Baal, e outros vários deuses que tem os nomes deles lá, os deuses deles, eles prometiam fertilidade, eles prometiam tempestades, e eles prometiam chuva, eles prometiam terra fértil. E ali eles espalharam a idolatria dentro do povo de Deus, dentro de Israel. E nós sabemos que Deus ele não aceita a idolatria. Ele não aceita que adorem outros deuses a não ser Ele, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Irmãos, então ali Deus usa aquele profeta e leva ele ali
para fazer a tua vontade. E ali ele profetiza que não ia cair orvalho, nem orvalho ia cair ali naquela terra. E assim foi, segundo a vontade de Deus e segundo a palavra dele. A Bíblia fala que ficou ali 3 anos e meio sem cair chuva. E ali a palavra nos fala que houve mortes, houve muitas fomes. Imagina um país ou uma cidade por 3 anos e meio sem cair chuva. Mas Deus ele estava querendo mexer naquilo que era certo, porque o povo estava adorando aquilo que ele não conhecia. O povo estava adorando deuses estranhos. Então Deus mexeu na ferida deles. E Deus, para provar que só o Senhor era Deus, que só o Senhor é digno de toda honra e toda glória, que só Ele tem um poder, só Ele tem um poder no alto e na terra. Então ali, irmãos, Deus usa aquele profeta para poder transmitir ali. E o que me chama a atenção é que um profeta, ele sempre vai ser perseguido. As pessoas não vão aceitar aquela correção. Eles não vão aceitar, eles só vão aceitar o bom, aquilo que é ruim, eles não querem. E ali aquele povo ali começa a adorar aqueles deuses. E Deus ali manda Elias para poder profetizar contra aquele povo. E ali Deus manda que ele retirasse. E a palavra do Senhor fala que aquela cidade passou numa crise. Aquela cidade estava numa crise política, numa crise financeira, numa crise religiosa. O versículo que nós lemos aqui fala: o povo estava dividido. Uns queriam servir a Baal e os outros queriam servir a Deus. O povo estava dividido. Mas Deus ia provar para eles que só o Senhor é Deus, só Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. E outra coisa que me chama a atenção é que no meio da crise, no meio dessa situação que passou, muitos foram mortos ali à espada, muitos foram mortos ali pela fome, mas Deus ele sempre cuida dos seus. Hoje em dia nós estamos passando por uma situação difícil. Aqui o povo sempre perece por falta de conhecimento. Assim diz a palavra: meu povo perece por causa de conhecimento. O povo perece por causa da desobediência. Sempre quando eu e você desobedece, quando nós saímos fora dos caminhos do Senhor, nós trazemos maldição para a nossa vida. E o povo neste momento lá, ele estava debaixo de maldição, porque ele estava fazendo aquilo que não agradava ao Senhor. E eles estavam passando ali por essa crise religiosa, crise financeira, a crise política. Muitos não aceitavam aquele reinado, outros aceitavam. Uns queriam Baal, outros queriam Deus, e muitos ali estavam morrendo no meio disso tudo, morrendo à espada, porque a palavra do Senhor nos relata que Jezabel, ela perseguia os profetas de Deus. Eu vejo, irmãos, hoje em dia nós estamos passando numa crise. Nós também estamos passando numa crise política, uma crise religiosa e também uma crise financeira. Mas eu quero te dizer, você que é fiel, você que é profeta, Deus ele vai cuidar, Ele vai te guardar, e nada vai te faltar. Basta você permanecer fiel. O que me chama a atenção durante esses 3 anos e meio que permaneceu ali, aquela crise, Deus ele cuidou dos seus. Deus ele sustentou de forma natural, Ele sustentou de forma sobrenatural. A palavra do Senhor nos diz que Deus usou ali um homem ali, dentro do reino, para esconder 100 profetas dentro de uma caverna. Ali eles foram alimentados, ali eles estavam protegidos. Deus usou também, Deus teve de misericórdia para aquele profeta Elias. Deus ali, pela tua infinita misericórdia, Ele fez o sobrenatural na vida daquele profeta. Ele falou para ele: vai para a beira do rio, que ali você vai ter água. E ali eu vou mandar os corvos para que te alimente. Olha aí Deus mostrando que Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle do céu, da terra, dos animais, tudo está no controle dele. E ele deu água do ribeiro. E ali os corvos alimentavam ele com carne.
E ali a palavra de Deus nos fala, quando secou ali aquele ribeiro, ele falou, vai para uma certa cidade, porque lá eu vou mandar que uma mulher te sustente. E chegando na casa dela, ela estava quase morrendo de fome, mas ali também Deus entrou com providência. Deus fez multiplicar ali o azeite, Deus fez multiplicar ali o pão na vida, na casa dessa mulher. A palavra do Senhor nos fala que aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, ele também vai receber um galardão de profeta. Então você que tem feito a vontade de Deus, que tem seguido os caminhos de Deus, sabemos que o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Então Ele vai cuidar, Ele tem cuidado. A palavra do Senhor nos fala, nunca viu o justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passar fome. E agora ali Deus manda que o profeta Elias voltasse ali, manda que ele voltasse ali ao encontro de Acabe. E ele faz novamente, e ele não se importou. Ele poderia muito pensar, não, eu não vou lá não, porque se eu for lá eles vão me matar. Já matou vários profetas. Irmão, o que me chama a atenção também, que muitos profetas foram mortos. E a palavra de Deus fala também que muitos profetas foram contaminados por Jezabel. Aqui no Apocalipse capítulo 20, no versículo 2, assim diz a palavra: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixaste Jezabel, mulher que se diz profeta, ensinar e enganar meus servos, para que forniquem e comam do sacrifício da idolatria. Muitos profetas se contaminaram e começaram ali a ser enganados por uma falsa profetisa, e muitos pereceram. Só aqueles que foram fiéis foi escondido, foi guardado naquela caverna, somente 100. A Bíblia não nos relata tanto quantos que morreram, mas creio que muitos pereceram. Muitos pereceram pela espada, muitos pereceram pela fome. E os que sobrou, e tinha alguns que foram contaminados pela espada lá no alto do monte. Então, irmãos, ele volta ali ao encontro de Acabe, e ali ele fala com Acabe ali, lança um desafio para que todos subissem ali no monte, porque ali o Senhor ia, naquele dia o Senhor ia mostrar que só o Senhor era Deus, que só Ele é digno de toda honra, só Ele era digno de todo louvor. E o que me chama a atenção, que ali dentro de Israel, a palavra nos fala que Acabe ele levantou um poste ídolo, e ele fez o templo também a Baal. E interessante da estratégia do profeta, que o profeta ele tem que viver no nível espiritual, porque não adianta você ser profeta e andar na carne, você tem que andar em espírito. E aí ele usa de uma estratégia, ele poderia muito bem chamar aqueles profetas para fazer um desafio ali embaixo, dentro do templo deles, mas ele não. Eu vou subir para o monte, porque é de lá que vem o meu socorro. E o desafio dele foi rápido. Ele não lutou com as armas de baixo, ele lutou com as armas lá de cima. E ele faz aquele desafio. Ele pensa, eu vou levar para o monte, porque lá é o lugar que o Senhor vai responder com fogo. E o que me chama a atenção ali, o monte, naquele monte chamado Carmelo. O Monte Carmelo ele significa pomar bem cultivado, jardim fértil. E a palavra do Senhor nos fala que eles subiram ali, e ali ele lança o desafio para que os adoradores de Baal fizessem o seu sacrifício, e queria ver o Deus que ia responder com fogo. E ali a palavra nos fala que eles ficaram ali por volta de meio-dia, orando e cultuando, até mesmo tirando seus próprios sangue, se cortando, e nada do Deus deles responder. O que me chama a atenção é que quando o profeta ele começa a fazer o seu, pega essa, irmãos, a primeira coisa que ele faz, o altar de Deus estava quebrado. A palavra do Senhor nos fala que tem 5 tipos de altar: de terra, de pedra, de madeira, de bronze e de ouro. E ali no Monte Carmelo tinha um altar de pedra.
E aquelas 12 pedras representavam as 12 tribos. E aquele altar ele estava quebrado, ele tinha se desfeito, ele estava contaminado ali por causa da idolatria. E a primeira coisa que ele fez é restaurar o altar. Irmãos, entenda que Deus, ele prefere a obediência. A palavra do Senhor diz assim: Deus prefere a obediência do que sacrifício. Mas a partir do momento que você obedecer, Ele vai aceitar e vai responder o seu sacrifício. Muitas pessoas às vezes fazem sacrifício de tolo. Muita gente fazendo sacrifício de tolo. Ah, mas eu oro, eu jejuo. Mas se o seu altar estiver quebrado, não adianta, Ele não vai te responder. A palavra do Senhor nos fala em Isaías que é os nossos pecados que nos faz, que Deus nos ouve em nossas orações, mas Ele está com a mão estendida para nos abençoar. Os seus ouvidos estão abertos, mas nós devemos consertar. E a palavra do Senhor nos fala que assim que Ele consertou aquele altar, primeiro conserte o altar, e depois você ora, que você vai ver Deus responder a sua oração. Aleluia. Hoje em dia o altar, temos aqui o altar, um local de nós cultuarmos, um local de nós transmitir aquilo que Deus tem para a igreja. E o altar também somos nós. Nós somos o altar. Nós devemos nos oferecer como um sacrifício agradável. Nós devemos adorar Ele. Nós somos templos, nós somos o altar. Nós, a igreja, somos templo do Espírito Santo. Aleluia. Então é isso que Deus quer fazer. É isso que Deus quer transmitir para a igreja. Eu não sei o que está quebrado na sua vida. Eu não sei se é a sua vida sentimental. Eu não sei se é a sua intimidade com Deus que foi quebrada, que está abalada. Mas Deus nessa noite Ele quer isso. Ele quer restauração. Glória a Deus. Ele quer Aleluia. restauração. Deus, Ele quer restauração. Restaure aquilo que foi quebrado. Restaure o altar para que Deus venha responder. E Ele vai responder com sua glória, com fogo. O que me chama a atenção, o primeiro altar foi levantado por Noé, um altar de agradecimento. Assim que acabou ali o dilúvio, quando ele chegou em terra seca, ele fez um altar e ofereceu ali um sacrifício de agradecimento. E o fogo do céu desceu como forma ali de Deus está ali mostrando a sua glória. Aleluia. Sobre aquele profeta, aquele homem que fez ali a vontade de Deus. Irmãos, nessa noite eu quero oferecer um louvor. Aleluia. Quero oferecer um louvor para a igreja. Enquanto esse louvor estiver passando, eu quero que você ore. Eu quero que você ore para que Deus venha restaurar aquilo que está quebrado na sua vida, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual. Glória a Deus. E a partir do momento que você restaurar o altar, a partir do momento que você restaurar, Deus Ele vai responder. Ele vai responder com a sua glória. Ele vai Glória a responder Deus. com fogo. Aleluia, Jesus. Enquanto este louvor estiver passando, você ore. Você clama a Deus para que Ele venha responder as suas orações. Porque os ouvidos deles estão abertos para receber as nossas orações. Glória a Deus. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, Jesus. E Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que Tu és Deus em Israel, Glória a e eu teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas essas coisas. Aleluia. Senhor, responda-me para que eu conheça que sou o Senhor Deus. Aleluia. Fizeste todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Restaura-se. Oh, aleluia, Jesus. Restaura-se, meu Deus, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Deus. Restaura-se, meu Deus, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Restaura-se, ó Pai. Derrama a tua graça sobre a nossa vida, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Oh, aleluia, Jesus. Derrama-se, meu Deus. Restaura, Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, Jesus.
Restaura sim, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Trabalha, Senhor, em nosso meio, meu Deus. Derrama sobre nós a tua graça, teu poder, tua unção, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, Santo, Santo de Israel, Deus de toda honra, glória e louvor. Oh, aleluia, Jesus, restaura sim, Pai. Restaura, Deus, restaura aquilo que se foi perdido, Pai. Restaura as nossas forças na tua presença, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, oh Pai. Que teu nome venha ser louvado, venha ser exaltado, venha ser glorificado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, Deus, restaura as nossas vidas. Restaura, sim, ó Pai, na tua presença, ó Pai. Vem enchendo a cada um de nós com a tua graça, com o teu poder e com a tua unção, ó Pai. Oh, aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem assim, ó Pai. Restaura, sim, ó Pai, as nossas forças na tua presença. Renova nossas forças, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Restaura, sim, ó Pai. Oh, aleluia, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Vem, Espírito Santo, derramando a tua graça sobre a nossa vida, Pai. Oh, aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Restaura, sim, ó Pai. Enche, ó Pai, cada um de nós com a tua graça, ó Pai. Teu poder, com a tua unção, Pai. Nos ensina em tua verdadeira louvores a ti. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Restaura, sim, meu Deus. Aleluia, santo, santo é o teu nome. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Que não venhamos perder, oh Pai, o teu querer, oh Pai. Em nome do Senhor Jesus, oh Pai. Receba assim, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, oh Pai. Oh, aleluia, Jesus. Ensina assim, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Restaura-se nossas forças na tua presença. Oh, aleluia, Jesus. Deus digno de toda honra. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Restaura-se, Pai, as forças, Pai, na tua presença. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória, glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus digno de toda honra. Aleluia. Você está aqui nesse meio. Aleluia. Glória a Deus. Vem, Deus, enchendo e renovando os seus atos na tua presença. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Está vontade em nosso meio. Aleluia. Oh, glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Deus digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Derrama assim, ó Pai, a tua graça sobre a nossa vida. Aleluia, seu Pai. Santo, santo é teu nome. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Deus, Jesus. Ele vai te responder. Glória a Deus, Ele vai te aleluia, responder. Jesus. Aleluia, Deus. Assim eu agradeço a minha oportunidade, Deus. Que as palmas de Deus. Glória a Deus, aleluia.